Boa noite. Espero que todos estejam bem. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4, versículo 1 ao versículo 9. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, terri único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nosso bom Deus, te rogamos nesse momento que as músicas, meu Senhor, que acabamos de cantar, que tenham sido um louvor expresso por corações que buscam ao Senhor e por corações que querem se submeter ao Senhor cada vez mais. Então, Senhor, que esse louvor tenha chegado ao trono da Tua graça como louvor, como aroma suave. E agora, meu Pai, como o irmão Rubem orou ainda há pouco, que Tua palavra fale conosco. Que Teu Espírito, meu Senhor, nos incomode, nos mostre medidas, ações que podemos fazer, que precisamos fazer para sermos mais semelhantes com Cristo. Te pedimos isso, meu Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quantos aqui já leram a história do rei Salomão? Levanta a mão. Quem já leu aí? Aí muita gente. É bem provável que quando você leu ou estava lendo essa história da vida de Salomão, do rei Salomão, talvez o que mais chamou atenção sobre a vida de Salomão foi a sua, complete aí a frase, a sua sabedoria. A sabedoria de Salomão. Salomão, se vivesse nos nossos dias, ele seria... Como é que é o nome daquele cientista que vive tetraplégico numa cadeira de roda? Isso, ele seria um homem daquele nível acadêmico, mas ainda mais profundo, porque mesmo do jeito de Salomão, ele tinha, além de tudo, conhecimento de Deus. Salomão conhecia Deus. Salomão foi o homem da sabedoria. Mas, meus irmãos, você já parou para pensar o que fez Salomão despertar para a sabedoria? Vamos pensar assim. O que foi que fez Salomão despertar para esse assunto, para esse tema na sua vida e ter como um foco da sua vida essa questão de sabedoria? De onde veio isso? Quando isso passou a fazer parte da vida de Salomão? A sabedoria. Esse texto que nós lemos, eu não sei se vocês perceberam, mas é um texto biográfico. É como se fosse uma biografia do rei Salomão. Observe que os versículos 3 e 4, as palavras dele: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Então ele está lembrando quando ele era criancinha, possivelmente que nem a Maria Alice,
talvez, já como Hannah, Bruna, Pablo, Jonathan, Lucas, ele relembra esse momento da vida dele. E o que ele lembra da vida dele, de quando criança, foi a marca que o seu pai, preste bem atenção, a marca que o seu pai deixou na sua vida. Quando eu passei a meditar sobre esse texto, eu me fiz um questionamento. Do que nós lembramos dos nossos pais? Meu pai está vivo, tem 72 anos. Há 2 anos atrás, meu pai fez 70 anos e eu não pude ir para a festa que a família fez, os irmãos dele fizeram, se reuniram e pediram para mim gravar um vídeo e mandar sobre aquilo que mais marcava na minha vida, a vida do o que mais meu pai me marcou. E eu fiz um vídeo dizendo que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E uma das coisas que eu nunca esqueço é que quando eu era criança, talvez como Salomão tenro ainda, meu pai passava o dia no roçado, trabalhando no teçado, no machado, na enxada. E quando ele chegava em casa, que ele tomava banho, jantava, depois disso, acredite, eu pedia: pai, lê folheto para mim. Folheto, para quem não sabe, é a mesma literatura de cordel. E meu pai ia ler, na luz da poronga, para mim e para o meu irmão, botava em cima da mesa, a gente criança, e ele ia ler literatura de cordel. Isso marcou a minha vida. Conheço as histórias de Lampião, meu pai lia aquelas histórias para mim de Lampião, aquelas, né? Fui nesse período. E aqui nós temos Salomão fazendo essa retrospectiva na sua vida, lembrando quando ele era criança. O que seus pais, basicamente o seu pai, como seu pai o marcou. E o texto começa dizendo assim, no versículo 1, ouvi, filhos, a instrução do pai. Observe que essa retrospectiva, Salomão começa dando um mandamento para todos os filhos. E naturalmente esse mandamento deduz-se que são para filhos que vivem sobre a tutela dos pais, que ainda estão sobre a responsabilidade direta dos pais. Ele diz: ouvi, filhos, a instrução do pai. E Salomão diz isso, meus irmãos, porque essa instrução que o seu pai exerceu, fez na vida dele, fez diferença na vida dele. Mas aqui nós estamos, meus irmãos, com o principal papel da família. Com o principal papel do pai. Também da mãe. Embora que Salomão aqui fale do pai. Eu alcancei um período que os homens diziam assim: de que a mulher reclama? Do que esses meninos reclamam que eu já coloco a comida em casa? A geração dos meus pais e tios, não estou dizendo que meus pais faziam isso, ou que meu pai fazia isso, tinham uma mentalidade de que o principal papel do pai é ser provedor. Não é. O principal papel da família, dos pais, é a instrução dos filhos. Diante da Bíblia, se você olhar, é só nós olharmos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, quando Moisés começa a reensinar a lei para a nova geração. Ele ensina para os pais ensinarem para os filhos. Nós vivemos num país que esse conceito de instrução, de uma maneira muito sorrateira, cada vez mais tem caído sobre a responsabilidade do Estado. Mesmo academicamente, não é para ser. Eu não sei, nunca mais eu li nenhuma pesquisa, mas até alguns anos atrás, famílias americanas
que instruíam seus filhos em casa, ou seja, caderno, livro, em casa, o nível desses meninos, desses jovens que eram instruídos pelos pais, o nível deles era superior aos filhos que eram instruídos pelo professor, professora na escola. Mas mesmo que a instrução acadêmica seja dada pelo Estado, mas a família acomodou-se de tal forma que a família, além de colocar essa responsabilidade na mão do Estado, ela coloca também a responsabilidade na mão do Estado, a responsabilidade de instrução no sentido de educação, no sentido de bom comportamento. Aí ferrou. E nós, meus irmãos, como povo de Deus, temos que voltar às páginas das Escrituras e saber qual é o nosso papel como pai, como mãe. E hoje mais ainda. Inclusive a Renata até me mandou uma mensagem no WhatsApp. Esses dias estão fazendo uma espécie de uma seleção, convidando pessoas que têm, se não me engano, título de mestrado na área de educação para selecionar, para ajudar a escolher os livros didáticos. Por causa do monte de porcaria que o nosso governo está colocando e estão sendo ensinados aos nossos filhos. E Salomão diz assim, então, pai, preste atenção. O meu pai fez diferença na minha vida. O meu pai, por causa dele, foi que eu me tornei o homem mais sábio da minha geração. Percebeu isso? Observe que a instrução de Davi para Salomão foi a vida toda. Filho, olha para a sabedoria. Filho, ser sábio. Filho, busca a sabedoria. Põe ela como a coisa mais importante da tua vida. Foi o meu pai que fez isso. Eu já critiquei muito Davi por falhas na instrução de outros filhos. Parece-me que quando Davi foi pai de Salomão, ele já era um cinquentão. Então é bem provável que Davi foi aquele pai de Salomão, um pai quase que avô. E talvez Davi tenha feito a seguinte reflexão: eu falhei com os mais velhos. Eu falhei com os outros. Mas esse daqui eu vou criar direito. Não sei se por causa também do relacionamento, do amor que ele tinha pela mãe de Salomão, Batseba. O certo é que Davi marcou a vida de Salomão. Porque a instrução, meus irmãos, essa é o principal atributo que é dado a você, mãe, e aos homens que são pais. Pai. Essa é a nossa principal atribuição diante dos nossos filhos, é instruí-los. E por meio da instrução dos pais, observe o final do versículo 1 que diz assim: e estai atentos para conhecerdes o entendimento. De alguma forma, essa instrução progressiva dada pelos pais faz com que a criança se torne mais esperta, talvez até mais inteligente. Essa palavra entendimento, por exemplo, na versão NVI, que é a nova versão internacional, está traduzido por a palavra discernimento. Ou seja, que por meio da instrução do pai, e claro que da mãe, a criança se tornará cada vez mais apta para ter discernimento, para discernir o que é bom, o que é ruim. Ela não vai ser um bobão, uma bobona. Ela vai estar antenada por causa da instrução. Quando chegamos no versículo 2, ele diz: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. E aí, irmãos, eu fiquei me perguntando, mas por que que Salomão fala para os filhos ouvir a instrução do pai? Que por meio da instrução, eles se tornarão pessoas mais inteligentes, mais
espertas, com um discernimento. E depois, ali no versículo, ele volta para ele diz assim: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Creio que a lógica do argumento de Salomão é mais ou menos essa. Filhos, é a coisa, ou uma das coisas mais importantes para nossas vidas, para a sua vida, que se ainda tem seu pai e sua mãe, é você ouvi-los com muita atenção. Isso é bom. O ensino dos pais é coisa boa. Por que o ensino dos pais é uma coisa boa? Creio que por dois motivos principais. O primeiro, por causa da experiência de vida. Quantos aqui já são pai? Levanta a mão, pai. Ok. Agora, desses pais, quantos já cometeram erros na vida que não gostariam que seus filhos cometessem? Levanta a mão aí. Vou levantar a minha. A nossa experiência de vida, a gente vai estar instruindo os nossos filhos para eles não cometerem os erros que nós cometemos. Mas também instruindo para eles seguirem, trilharem o caminho que nós escolhemos, às vezes, que são coisas boas da vida. Então, a experiência de vida que os pais têm mais do que os filhos é uma coisa que nos faz pensar no que Salomão está dizendo. A doutrina dos pais, o ensinamento deles é coisa muito boa. E, em segundo lugar, a experiência de andar com o Senhor. Eu disse a vocês há um domingo atrás, domingo atrasado, do livro que eu estou lendo, do Carson. Hoje ele tem 70 anos. E o título do livro é Reforma Espiritual. Fala só sobre oração. Um acadêmico, PhD, um homem culto, viajado. E o primeiro capítulo do livro que ele está escrevendo, ele fala muito das experiências de oração que ele ouvia do seu pai. Deixa eu parar um pouquinho aqui, meu irmão. Será que quando o seu filho tiver com a minha idade, com a sua idade, talvez mais novo ou mais velho, ele vai ter recordação de ter lhe visto alguma vez de joelhos buscando a Deus? Porque aqui, meus irmãos, para quem teme a Deus, essa instrução também, ela precisa ser no sentido de estarmos dizendo para os nossos filhos de como eles devem também andar com o Senhor. Mas no versículo 3 e 4, nós temos o tipo de instrução que marcou Salomão. Os versículos de 3 a 5 diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Aqui nós temos então o tipo de instrução que o pai de Salomão, o rei Davi, por meio dela, marcou a vida de Salomão. Nós temos aqui 3 níveis ou 3 tipos de instrução. A primeira delas, no versículo 4, parece ser uma instrução espiritual. Ou seja, versículo 4, Salomão diz assim, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Apesar das falhas que Davi teve em sua vida, como qualquer outro homem, algumas mais graves,
Mas Davi não ensinou para o seu filho assim: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Davi instruiu Salomão assim: filho, olha para o que o papai está fazendo e guarda os mandamentos que o papai guarda. Em outras palavras, Davi estava instruindo a Salomão que a primeira coisa que ele tinha que prestar muita atenção era em guardar a palavra do Senhor. Quando Davi passa o trono, o cetro do poder, para Salomão, observe isso em 2 Reis e 2 Crônicas também. Davi disse assim para o seu filho: filho, seja homem, obedeça a Deus. Seja homem e obedeça a Deus. Então aqui nós temos Davi instruindo: filho, a primeira instrução que eu vou te dar para a tua vida é que você precisa seguir os princípios de vida do seu pai. E seu pai segue e serve a Deus. Faça isso. O segundo tipo, o nível de instrução, embora que esteja interligado, é quando ele diz assim: filho, depois que você obedece aos meus mandamentos, você viver, filho, aí adquire a sabedoria e o entendimento. Ou seja, meu filho, busca isso como a coisa mais importante da tua vida. Busque a sabedoria, adquire, filho. Irmãos, não é difícil que Davi estivesse dando aquele conselho para Salomão, por perceber falhas, talvez na sua própria forma de governar. Que Davi, até talvez 17, 18 anos, Davi nunca imaginaria que seria um rei. E ele não preparou-se para ser um rei até aquele momento. Ele preparou-se para ser um pastor de ovelhas. Era isso que ele fazia. E de repente Davi estava no trono. E possivelmente Davi errou. E Davi então olha para Salomão, um bebezinho, um filhinho, criança. E ele começa a ensinar: esse menino pode ser rei. E eu vou ensiná-lo, eu vou instruí-lo para ele ser um bom rei. Então, filho, uma das coisas que o rei tem que saber é saber governar. Aprende, busca o conhecimento, busca a sabedoria, filho, para ser um bom rei. E naturalmente, quando Davi instruiu essas duas áreas da vida de Salomão, Davi deve ter feito de uma maneira muito apaixonada. Porque essa instrução marcou a vida de Salomão. Ele disse: quando eu era criancinha, eu não esqueço do que meu pai me ensinava. Quando nós olhamos os versículos 7, 8 e 9, ele está dizendo, sobretudo os versículos 8 e 9, ele diz: filho, estima a sabedoria, e ela vai te exaltar. Abraça ela, e ela vai te honrar. Filho, adquire a sabedoria como a coisa mais importante. Então, Davi deve ter falado sobre esse tema para Salomão a sua vida toda. E isso marcou. E por meio disso, Davi marcou a vida do seu filho. Mas observe agora as marcas deixadas em Salomão. Versículos 3 e 4 nós temos então a sua lembrança. E Salomão guarda, meus irmãos, duas lembranças fortes da sua família. A primeira, o carinho e o amor que ele recebeu dos seus pais. Olha o versículo 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Então imagine o carinho e o amor que esse menino foi criado. Até o momento ele era filho único de Batseba. A mulher amada de Davi. Então,
ele lembra do carinho e do amor que ele recebeu dos seus pais. Outra coisa que eu quero ilustrar, que fiz uma reflexão. Será que os filhos, quando se tornam adultos, eles lembram mais de amor, carinho, coisas, relacionamento, ou mais de brinquedos que eles receberam? Fiquei pensando comigo, se bem que eu não recebi quase brinquedos, assim. Né? O meu brinquedo era botar arapuca, era... eu lembro de alguns brinquedos que eu recebi. Eu lembro que meu pai chegava da cidade, levava aqueles carrinhos, um fusquinha, eu amarrava numa cordinha, numa varinha, Robson, aí saía na praia. Pensava que não, a rodinha do Fusca caía. Mas não foi isso que me marcou com meu pai. Foi a lembrança de me colocar em sobre a mesa e ler folheto para mim. Na Semana Santa, meu pai é muito católico, ele colocava a gente na mesa e ia ler a Bíblia, a Paixão de Cristo, eu não sabia. Mas Cristo se apaixonou, eu não sabia o que era isso. A Paixão de Cristo. E lembro de uma outra coisa muito forte. Eu ia pescar com meu pai, e aí eu era bobinho, e aí ele pegava um peixe. Aí depois ele rogava outro lance, pegava mais peixe. Ele dizia, pai, vamos soltar esse. Ele dizia, filho, se a gente soltar esse, a gente nunca vai recuperar. Então eu aprendi ali a não ser um desperdiçador. Você vem dizer isso, filho? Se a gente pegar um peixe e soltá-lo, depois pegar 1000, a gente não recuperou. Porque se a gente tivesse aquele, daria 1001. Então aqui, pais, nesse mundo corrido que você vive, que eu vivo, não queira compensar a sua ausência com presentes. Isso não marca. O que marca é o carinho e o amor que os filhos recebem. Mas em segundo lugar, vem as lembranças do ensino. Versículo 4, ele diz assim, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria. Temos as lembranças do ensino de Davi para Salomão. Meus irmãos, isso fez tanta diferença. Tanta diferença. Isso marcou tanto a vida de Salomão. Salomão se torna rei. Ele vai para um lugar, que agora eu estou esquecendo o nome, com a nação, com as lideranças de Israel, para oferecer sacrifícios a Deus. E ele oferece muitos sacrifícios a Deus, mas muitos sacrifícios. E à noite ele tem um sonho com Deus. E no sonho Deus diz assim para ele, Salomão, me pede o que tu quiser que eu vou te dar. Riquezas, honra, tudo que você quiser. Peça-me que eu vou te dar. O que foi que Salomão pediu? Sabedoria. E por que Salomão pediu sabedoria? Porque ele recebeu a instrução do seu papai. Foi lá no berço que ele recebeu. Às vezes eu me admiro, irmãos, da sabedoria da minha mãe. A minha mãe não sabia ler e escrever. Mas ela dizia assim, costume de casa, vai à praça. Tanto para o bem quanto para o mal. O que Davi aprendeu, as coisas boas, na hora que ele se coloca, ou que ele está diante de Deus, e pede o que tu queres, ele lembrou de tudo isso aqui, ó. Estima a sabedoria, busca a sabedoria, adquire sabedoria. Deus, eu quero sabedoria. E aí, irmãos, por causa disso, filhos, por causa disso, Salomão diz assim, filhos, ouvi a instrução do seu pai. Faz diferença. Meus queridos, para a gente concluir, o que é a sabedoria? Falamos um pouco sobre a marca que Davi deixou na vida de Salomão, que foi ele buscar a sabedoria, adquirir sabedoria, andar com Deus. Mas o que é a sabedoria? E como podemos alcançar a sabedoria? Nós temos alguns conceitos, né? Eu tenho um que eu aprendi há muito tempo, por meio do meu pastor, que sabedoria é a capacidade de tomar decisões. O pastor Marcos já deu aqui um outro conceito que
Sabedoria é a arte de viver bem, ou de saber viver. Tudo isso faz parte de sabedoria. Mas vamos observar aqui no próprio texto do capítulo 4, um contraste que Salomão faz sobre a sabedoria. Uma forma que ele tem de definir o que é sabedoria. Observe, versículo 11 ao 12. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Agora vamos ler os versículos 14 e 15. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. O que eu quero destacar nesses versículos que nós lemos? O contraste que Salomão faz. Observe que ele contrasta a sabedoria com um caminho. Ou ele ilustra a sabedoria com um caminho. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei. Pelas veredas da retidão te fiz andar. E quando ele vai falar sobre a ausência de sabedoria, no versículo 14, novamente ele ilustra com um caminho. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Observe então que nós temos aqui uma coisa bem interessante. A sabedoria ou a loucura é contrastada com dois caminhos. Anda no caminho certo, sabedoria. Se escolhe o caminho dos perversos, loucura. Queridos irmãos, o que eu quero dizer, a primeira coisa sobre o que é sabedoria? O Salmo 119, versículo 133, escrito por Davi, possivelmente, o pai de Salomão, ele diz assim: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Eu quero fazer uma comparação com esses versos que acabamos de ler, caminho. Lá Davi diz assim, firma, fazendo uma oração a Deus, firma os meus passos na tua palavra. Observe que no Salmo 119, versículo 133, o que é o caminho? É a própria palavra de Deus. Porque ele diz, firma os meus passos na tua palavra. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, sabedoria tem a ver com andar na palavra de Deus. Obedecer a Deus, a lei de Deus. Em segundo lugar, sabedoria tem a ver com Provérbios 1:7, quando Salomão define sabedoria, ou dá um primeiro conceito de sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus. O Novo Testamento, novamente, esse contraste e essa ilustração entre dois caminhos aparece nas palavras de Jesus em Mateus 7, 13 e 14. Quando ele diz, há quantos caminhos? Dois. Um largo e um estreito. O largo conduz para a morte, o estreito para a vida. Quando nós contrastamos e comparamos Mateus 7, 13 e 14 com o que Salomão está dizendo aqui, que no caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar, e andando por elas não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Retenha a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é tua vida. Jesus disse que no caminho estreito as pessoas encontrarão vida. O livro de Provérbios, meus irmãos,
estudiosos de Provérbios interpretam que há duas mulheres personificadas em Provérbios. Inclusive, essa mulher aparece em diversos lugares. Por exemplo, embora que ali seja uma mulher literal, mas a mulher sábia edifica a sua casa. A louca com as próprias mãos a destrói. Que na verdade, a sabedoria em Provérbios seria uma personificação da pessoa de Jesus. Por isso que Mateus escreveu que Jesus disse que quando se anda por esse caminho estreito, vai se encontrar vida. E aqui Salomão nos diz que se nós trilharmos esse caminho, andarmos por esse caminho, nós teremos vida. Ou seja, no sentido bem amplo, sabedoria tem a ver com andar na palavra do Senhor, obedecer a Deus, a sua palavra, temer a Deus, andar no caminho de Deus, e tem a ver com Jesus Cristo. E se você já é um cristão, você já tem um certo grau de sabedoria. Mas há uma segunda pergunta: como alcançar a sabedoria? Como adquiri-la? No sentido de ter no dia a dia. Sendo a sabedoria, meus irmãos, uma personificação sobre a pessoa de Jesus, e alguém que tem Jesus Cristo tem já parte, essa semente no coração, meus irmãos, alcançá-la. Não há outro meio senão que por esses três que eu vou falar. Cheio da palavra. Alguém que ande cheio da palavra de Deus. Alguém que busque a palavra de Deus, que obedeça a palavra de Deus. Luz para os meus pés é a tua palavra. E lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, para os meus caminhos. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, eu não conheço, irmãos, nenhuma forma de nós termos sabedoria para o nosso dia a dia se nós não tivermos cheio da palavra do nosso Deus. Uma segunda forma, não que seja uma separada da outra, cheio da palavra, cheio do Espírito e uma vida centrada em oração. Cheio da palavra, cheio do Espírito e uma vida centrada na dependência de Jesus, na oração. Esse, meus irmãos, é o mandamento para as nossas vidas hoje, para a família. Os filhos devem ouvir e os pais devem instruir. Instruir no conselho do Senhor. Instruir na palavra do Senhor. A temer o Senhor, a andar com o Senhor. Porque essa é a coisa mais importante, irmãos, por meio da qual nós marcaremos a vida dos nossos filhos. Amém?